Olá, começa agora mais uma entrevista especial aqui no canal Empreender. Hoje vamos falar sobre o mercado burocrático do Brasil e como isso afeta o dia a dia das empresas. E para este tema a gente convidou o Anderson Rodrigues, ele que é sócio e advogado da A2 Soluções. Anderson, seja muito bem-vindo aqui ao canal Empreender para esse bate-papo, para essa entrevista especial. Muito obrigado aí pelo convite, Bruno. Contem comigo aí. Vamos lá. Anderson, a gente sabe que existe muita burocracia no Brasil, né? E ela, de fato, acaba afetando também o lado do empreendedorismo, né? Aqui no país, né? Sim, a burocracia é um tema bastante conhecido aqui no Brasil, né? A burocracia é algo que a gente convive desde sempre, né? Podemos dizer que somos um dos países mais burocráticos, né? Somos muito bons nisso, né? E, de fato, no dia a dia das empresas, a burocracia ela acaba atrapalhando bastante, né? Ela é útil, né? Ela é necessária, vamos assim dizer, mas o excesso dela é algo que atrapalha, que atrasa procedimentos, que atrasa processos. É algo que eu atuo aí há, pode-se dizer aí, mais de 15 anos, né? Com o tema, 9 anos pela A2, né, que a gente atua exclusivamente com burocracia no dia a dia das empresas, e a gente vê mudanças, a gente vê adaptações, mas a burocracia ela continua, né? Não é algo, mesmo com a digitalização, né, você ainda tem e sempre vai ter, acredito eu, a ação humana necessária na ponta final, né? Então é algo que acaba muitas vezes atrasando processos para a empresa, né? A gente teve uma evolução já muito grande, né? Acho que comparando até com 5 anos atrás, houve sim uma evolução, né? Hoje você consegue, em alguns estados, abrir uma sociedade limitada mais rápido, mas, por exemplo, quando você pega grandes capitais, acho que por volume, né? São Paulo, por exemplo, você ainda demora aí em média 20 dias úteis para ter uma sociedade 100% regularizada, o que é muito tempo, né? E isso por baixo, né? Então depende muito, né? Qual tipo de sociedade e tudo, mas o dia a dia das empresas ele ainda é bastante afetado aí pela burocracia de forma geral, né? E ela acaba afetando a todas as empresas, né? Todas as empresas, né, Anderson? E principalmente as micro e também, na verdade, as micro e pequenas empresas, não é isso? Sim, com certeza, porque seja você uma grande empresa ou uma microempresa, o procedimento lá para você fazer a abertura é o mesmo. Houve uma simplificação na questão dos formulários ali para micro e pequena empresa, tem algumas questões ali que acabam simplificando um pouco o procedimento, mas é um procedimento ainda necessário. E quando você é uma microempresa, acho que a ideia de toda microempresa é crescer, né? Eu acho que é prosperar, é crescer, e esse crescimento você acaba sempre esbarrando, né, em burocracia. Cada alteração que você vai fazer na sociedade, você precisa comunicar aos órgãos públicos competentes. Isso faz com que poxa, eu vou receber um investimento, né, para crescer, eu preciso fazer como se diz, uma alteração de um diretor aqui, eu preciso fazer uma regularização de um endereço, isso pode demorar 20 dias, né? Não é algo simples, né? E mesmo você pega uma microempresa, vou mudar o meu endereço, você vai mudar o seu endereço, você vai ter que passar por todo o procedimento, por toda a burocracia, inevitavelmente. E acaba que essa burocracia, né, Anderson, ela está presente em qualquer área de negócio, né, em qualquer ambiente de negócio, né? 100%. Seja uma área de serviço, seja uma empresa, uma startup de tecnologia, seja uma empresa tradicional, né, uma atividade tradicional, uma compra e venda aí de algum produto, presente em 100% aí das atividades. E um fato bastante relevante aqui no Brasil é que a burocracia ela muda de estado para estado e de município para município, né? Você tem, por exemplo, vamos dar um exemplo, quando você vai fazer uma abertura de uma empresa na Junta Comercial de Minas Gerais, você tem um procedimento 100% digital. Em São Paulo, não. Então, muda a forma do procedimento, muda o prazo. Você não pode falar, poxa, demora 2 dias, 3 dias para eu abrir uma empresa em qualquer lugar do Brasil. Não.
Em alguns lugares serão 2, outros serão 5, outros serão 7. Muda a forma como é feita, né? Até porque, como ente federativo que somos, né? A competência de cada estado aí, as juntas comerciais, né? E tem também as prefeituras, né? Então, cada município atua com um procedimento diferente. Então, a gente precisa, por exemplo, quem está atuando com isso, como é nosso caso, conhecer o procedimento de cada município que a gente atua. Alguns são digitais, outros não são. Outros são digitais, mas tem alguns formulários para preencher, outros são mais simples. Isso muda bastante e acaba, lógico, né, para a empresa que está ali no dia a dia, que poderia ser algo simples, ela precisa de algum profissional que vai ajudar ela a fazer isso, senão ela vai demorar muito mais tempo do que ela poderia. E ela acaba também, né, Anderson, prejudicando quem é microempreendedor individual. Por quê? Porque hoje para quem é MEI no país, só pode contratar um funcionário, né, um colaborador. Por mais que exista aí um projeto de lei que está tramitando no Congresso Nacional, que já foi aprovado em uma das casas, mas segue na outra casa para aprovação, para análise e aprovação, de ampliar até a questão do teto, né, que hoje é R$81 mil por ano e passar aí para 130 mil, e ao invés de um colaborador, o microempreendedor individual possa aí contratar até 2 colaboradores. A burocracia também está presente quando a pessoa também é microempreendedora, né? Sim, ela é presente e, assim, na minha opinião, né, você pode ter 5 colaboradores. Isso não quer dizer que você não é um microempreendedor, né? Porque às vezes você precisa daquelas pessoas para desempenhar ali sua atividade. Você é um microempreendedor que precisa ali de uma assistente, que precisa ali de uma pessoa que apoia na atividade no dia a dia, que precisa ali de uma pessoa que auxilia na organização do escritório. Por mais que você seja um microempreendedor, né? Isso acho que não é a quantidade de colaboradores que vai influenciar nisso, né? Na minha opinião. Espero que esse projeto de lei aí avance, né? Eu acho que isso é bastante relevante. A questão do teto também, né? Se nós olharmos esse teto, talvez há alguns anos atrás, faria sentido. Eu acho que conforme a gente avança, você tem a arrecadação, ela se torna maior, as contas do dia a dia para o microempreendedor se tornam maiores, há a inflação, uma série de questões que afetam isso. Então, isso deve, na minha opinião, ser sempre atualizado. Não pode ser algo estático, né? Que você tem ali aquele teto, então senão o microempreendedor ele acaba sendo prejudicado ao longo do tempo, né? Correção monetária, enfim, tem uma série de fatores aí que acabam prejudicando. Então, sim, a burocracia ela existe. A burocracia ela existe para, como você bem disse, né? Para todas as atividades, qualquer tamanho de empresa, e existe sim e bastante para os microempreendedores, né? Alguns microempreendedores que não têm, às vezes, uma condição financeira como uma grande empresa, obviamente, eles precisam também contratar um profissional, porque não é algo que eles consigam fazer sozinhos aí na grande maioria das vezes. Anderson, você acredita que uma das principais dificuldades que o empreendedor encontra no Brasil hoje para abrir o seu próprio negócio está relacionada à falta de crédito, juros altos e outras burocracias? Uma série de fatores. É um universo aí, né? Um ecossistema de dificuldades, né? A burocracia é um deles. Quando você tem a questão do crédito, obviamente é algo bastante relevante, bastante impactante, principalmente para alguns ramos de atividade. Tem alguns ramos de atividade que tem um subsídio maior, tem outros ramos de atividade que não tem. Você precisa socorrer aí um empréstimo com juros altíssimos e o negócio, ele é sempre uma aposta, né? Você não tem a certeza de que você vai ter o sucesso. Lógico, todos trabalhamos para isso, mas vamos pegar como exemplo o microempreendedor que estávamos comentando, é uma aposta. E ele vai ali contrair ali um empréstimo com juros altos, ele não tem acesso ao mercado de capitais, não tem acesso a dívidas que tenham aí uma condição melhor, mais favorável, e qualquer mínima dificuldade, mínimo tropeço do negócio, a dívida fica enorme. E aí a gente tem todo esse cenário que nós temos aqui no Brasil, de várias empresas passando por dificuldades financeiras, às vezes por não conseguir girar mesmo, né? Você tem, às vezes, uma boa administração, você tem ali um dia a dia bom, uma atividade, um ramo que poderia ser bom, mas por falta de crédito, por burocracia,
é algo que atrapalha bastante. A gente pode pegar como exemplo o alvará de funcionamento. Obrigatório para todas as empresas, né? É algo de competência municipal. E o alvará de funcionamento, temos casos que demora 1 ano para você ter um alvará de funcionamento. E não é algo difícil de se ver. Houve uma flexibilização, por exemplo, no estado de São Paulo, no governo anterior também, houve uma flexibilização para alvarás de baixo risco, quando você tem um escritório menor, até 500 metros, determinadas atividades, e sai muito mais rápido. Quando você, por exemplo, tem 501 metros ou alguma atividade que exija o que eles chamam de alvará de alto risco no município de São Paulo, no estado de São Paulo, aliás, no município de São Paulo, que existe a diferenciação entre baixo risco e alto risco. Alto risco, a gente tem casos, por exemplo, atividades, um microempreendedor que vai abrir um bar, ele precisa de um alvará, é uma atividade considerada de alto risco, pode demorar 1 ano ou mais um alvará. Então, é uma dificuldade enorme. Então, é um ecossistema de dificuldades. E você tem órgãos públicos, quando você constitui ali a sua sociedade, né, sua empresa, em âmbito estadual, juntas comerciais, em âmbito municipal, prefeituras, em âmbito federal, Receita Federal. Então, são uma série de órgãos, tem a questão do crédito, tem a questão da dificuldade no dia a dia, de concorrência. Você é um microempreendedor, você vai concorrer com empresas que às vezes são muito maiores. Você tem uma condição de crédito muito mais favorável e conseguem lidar, obviamente, melhor com a burocracia, porque tem capital para contratar um profissional que vai fazer isso de uma maneira mais rápida, né? Que conhece os caminhos. Então, é algo que é bastante tumultuado, vamos assim dizer, pelos empresários. Eu diria que é uma gama de dificuldades ali que, às vezes, impede alguém de abrir um negócio, né? De empreender. É verdade, Anderson. Anderson, a gente só vai para um rápido intervalo e na volta a gente segue falando sobre essa burocracia no país. Perfeito. Para você de casa, não sai daí, a gente volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com mais uma entrevista especial aqui no canal Empreender. Hoje a gente está falando sobre a burocracia que existe no Brasil e como isso afeta o dia a dia das empresas. E a gente segue aqui conversando com o Anderson Rodrigues, ele que é advogado e sócio da A2 Soluções. Anderson, você acredita que o empreendedor ou aquele futuro empreendedor que quer abrir aí o próprio negócio, contratar uma assessoria jurídica seria o caminho para que ele reduza os custos e evite aí prejuízos maiores? Com toda certeza, com toda certeza. Aqui no Brasil, a burocracia, ela existe, né? Como a gente vem comentando, é algo inevitável. E quando você tem uma pessoa que atua somente com isso, obviamente você tem uma pessoa dedicada que está ali o tempo todo conversando com o órgão, pedindo ali a celeridade, conversando, explicando determinadas urgências, né, que é necessário abrir empresa ou fazer alguma alteração. Então tem alguém se dedicando para o assunto. Hoje, por exemplo, essa atividade no mundo jurídico é chamada de paralegal, como se fosse um suporte jurídico. É um suporte jurídico. No passado, eu contratava essa atividade para as empresas clientes dos escritórios que eu atuava e eu via que faltava no Brasil alguém dedicado fazendo somente burocracia e não atuando com mais nada. A A2, por exemplo, o nosso foco aqui é atuar em todos os nichos de burocracia, em todos os níveis, seja com juntas comerciais, seja com o Banco Central, seja com Receita Federal, seja com cartórios, seja com due diligence, né, emissão de certidões para operações de dívida, para compra e venda de empresa, né, os M&As que dizem. Então, é algo extremamente necessário e ter empresas olhando para isso e focadas nisso, como é o nosso caso aqui, dá uma margem maior de segurança, de você saber, poxa, não vamos por esse caminho, porque nesse caminho nós vamos perder tempo, vamos ter exigências dos órgãos, então vamos fazer algumas alterações aqui nesse ato societário, nesse contrato social, que vai nos permitir ter um sucesso mais rápido. Então, esse conhecimento ele é necessário
ele faz bastante diferença e nós recebemos aqui muitos clientes, por exemplo, que estão tentando fazer já 1, 2, 3, 4 meses e não estão conseguindo. Há 2, 3 semanas atrás, nós conseguimos registrar uma alteração contratual de uma empresa que eles estavam tentando, por eles ou por outra assessoria, não sei, desde 2018, encontrando dificuldade. 2018, veja, é muito tempo. Eles não conseguiam registrar um documento que eles precisavam registrar porque não conseguiam explicar ali para o assessor que estava recebendo na junta comercial o que estava acontecendo. Nós entramos, nós conseguimos obter ali o registro em 2 semanas explicando que estávamos certos, embasado na legislação societária, embasado na legislação ali que fala sobre o assunto. Então, eu entendo que um profissional auxiliando, por mais que você tenha um gasto, obviamente, na contratação, você ganha muito no tempo, na falta da dor de cabeça que você vai ter ali. Então, eu entendo como algo muito necessário. Agora, a gente sabe, né, Anderson, que um dos principais problemas, digamos assim, dos empreendedores é a conscientização, né? Essa falta de conscientização. Você acredita que um dos maiores entraves é a falta de educação empreendedora no país, entre esses empreendedores? Olha, eu diria falta de educação empreendedora, eu diria mais no sentido de você, talvez, a falta de conhecimento. A falta de conhecimento, de acreditar que, poxa, eu vou fazer, vai dar certo, vai ser fácil, vai ser rápido, ou eu consigo, eu vou economizar aqui porque não é algo que eu vou gastar, não é um dinheiro aqui que eu vou gastar. Eu acredito que o empreendedorismo no Brasil, ele evoluiu bastante. Vendo aqui, nós recebemos todo tipo de empresa, então temos microempreendedores e temos empresas listadas na Bolsa de Valores. Então, nós vemos todo tipo de empresa aqui e muitas empresas que nós recebemos, por exemplo, lá atrás, em 2014, 2015, pequenas empresas que hoje são grandes empresas, que nós acompanhamos aí todo esse crescimento. Então, é algo que... E a gente debate muito sobre isso, a gente participa muito de grupos de estudos, de debate sobre empreendedorismo. Pela própria A2, nós começamos com R$0, como um bom empreendedor brasileiro, um colaborador. Hoje nós temos aí próximo a 100 colaboradores, atuação no Brasil inteiro. Só que o empreendedor no Brasil, ele sofre bastante, porque não tem também ali aqueles recursos, né, que você precisa, recursos que eu digo acadêmicos mesmo, de conhecimento, de facilidade de comunicação com o órgão público. Poxa, imagina se nós pudéssemos conversar com o órgão público e entender já de pronto o que eu preciso fazer para ter aquilo resolvido rápido. Não existe muitas vezes esse diálogo, então acho que falta muito conhecimento, às vezes nem por falta de vontade do empreendedor, mas por dificuldade mesmo que o empreendedor encontra aqui no ambiente empresarial como um todo aqui no Brasil, né? Verdade. Ô Anderson, como forma de reduzir, ou pelo menos tentar reduzir aí a burocracia e assim criar um ambiente mais favorável ao empreendedorismo, você acha que você acredita que simplificar e unificar as chamadas obrigações acessórias seriam aí uma saída, uma alternativa? Olha, pode ser que sim. E por que eu digo que pode ser? Porque a princípio a primeira resposta é sim. Mas nós temos, por exemplo, um procedimento que chama de viabilidade municipal, que é antes de você obter a inscrição municipal, antes de registro na junta comercial, tudo, você faz uma viabilidade prévia, que a função dela era o quê? Facilitar o procedimento mais tarde ali para a inscrição municipal. Então era algo para simplificar. Só que essa simplificação gerou o quê? Um processo a mais, que às vezes eu demoro 5, 10 dias nesse processo, dependendo do município. Então, às vezes, a simplificação, ela acaba complicando um pouco mais, gerando um custo a mais para o empreendedor, porque ele tem um procedimento a mais para o profissional ali que vai atuar. Então, eu acredito que sim. Principalmente quando a gente fala ali de obrigações acessórias, se isso pudesse ser simplificado, seria muito mais fácil. Mas o que eu vejo como mais importante não é nem a simplificação, é o acesso.
o acesso à informação. Muitas vezes nós temos muita dificuldade de encontrar informação do que é necessário fazer dentro daquele órgão público. E às vezes a gente inicia um procedimento, quando você inicia, você vem recebendo uma série de exigências que a própria pessoa que formula a exigência não consegue te falar o que você tem que fazer de fato para solucionar. Então, eu vejo que é muito mais o acesso e o conhecimento também de quem está do outro lado, né, do funcionário público, para passar o conhecimento para o público aqui do lado de cá, para nós. Eu acho que uma capacitação maior do funcionalismo público ajudaria muito, mais informação para o empreendedor ajudaria muito, um acesso mais fácil aos órgãos públicos ajudaria muito. Porque você pode ter, se você tiver um procedimento simplificado sem acesso ao órgão público, você tem um problema. Se você tem 5 procedimentos com muito acesso ao órgão público, facilidade para concluir, você conclui os 5 mais fáceis. Então, eu acredito que o acesso à informação e a capacitação do funcionalismo público seria algo muito relevante que impactaria bastante positivamente o cenário do empreendedorismo no Brasil. E a burocracia, ela também acaba derrubando, né, Anderson, investimentos, empregos e, claro, a competitividade das empresas, né? Muito. Passamos por diversos cenários aqui que tivemos que ir em órgãos públicos, por exemplo, Secretaria de Fazenda, falar, poxa, estamos com um investimento enorme, estamos tentando registrar um ato societário, precisamos aqui de uma atualização, nós estamos há 30, 60 dias sem resposta, não é que nós temos um problema ou que não temos, nós não sabemos, estamos sem resposta simplesmente. Esse dinheiro, ele vem muitas vezes de fora do país, ou seja, ele tem prazo, ele foi feito um cálculo lá atrás para que, poxa, vamos investir até, por exemplo, dia 30 de julho, porque nós temos aqui uma série de contas, né, uma série de cálculos feitos aqui. Quando você passa dessa data, esses cálculos vão mudar. Muitas vezes esse investimento não é mais vantajoso para quem está fazendo esse investimento lá fora. A gente acaba aqui, por conta da burocracia, muitas vezes perdendo investimento de outros países. A gente acaba muitas vezes perdendo negócios. Quando você tem, por exemplo, emissões de dívidas. Vou emitir uma dívida para girar dentro da empresa, para ajudar a contratar mais pessoas, a gerar mais empregos, a rodar melhor a minha atividade. Só que essas dívidas, você precisa cumprir uma série de burocracias, aprovação nos órgãos públicos, que eu vou emitir essa dívida, preciso aprovar em ata e registrar isso, por exemplo, na junta comercial, e a gente tem um prazo para fazer isso, porque passou desse prazo, vai mudar o valor. E essas operações, principalmente quando a gente fala em operação de dívida, elas são caras. Você tem uma estrutura enorme por trás para ter uma operação ali de emissão de dívida. Então, quando você faz, por exemplo, um procedimento que você tem a demora ali por parte do órgão público, nós já vimos investimentos não acontecerem por conta da demora, ou por conta de exigências, ou vamos mudar, não vamos fazer o investimento aqui, vamos fazer em outro lugar. Então, isso acontece, infelizmente, até hoje bastante, de você ver aí investimentos serem reduzidos ou muitas vezes não feitos por conta de demora com burocracia. Anderson, para a gente finalizar, além de uma assessoria jurídica, além de uma consultoria jurídica, assim como a A2 começou do zero, né? Qual é a dica ou as dicas, ou a dica que você deixa aqui para quem está nos assistindo, para quem quer empreender no Brasil, para que ele de fato não encontre, tente pelo menos minimizar os impactos de toda essa burocracia que existe no ambiente de negócios aqui no Brasil? Acho que o primeiro ponto é ser bem assessorado. Uma boa assessoria, por mais que ela gere um custo inicial, ela vai te gerar uma economia e muitas vezes um ganho muito substancial no futuro. Então, acredito que uma boa assessoria é fundamental. Nós, lá atrás, não no assunto que atuamos, mas em todos os outros que precisamos, até hoje, nós somos muito bem assessorados. Foi algo que nós sempre buscamos investir, porque a gente acredita que não é um custo, é um investimento de fato. Então, uma boa assessoria, por exemplo, ter uma boa contabilidade, ter uma boa assessoria de um paralegal que vai atuar nos órgãos públicos, ser bem assessorado nesses pontos que envolvam burocracia ou que envolvam também outros pontos, é de extrema importância. Isso acaba
gerando uma economia de recursos, gerando uma economia de tempo e faz com que o empreendedor, que o empresário, ele consiga focar no negócio dele. Porque muitas vezes eu vejo empresários, olha, eu estou tentando fazer aqui esse registro e não estou conseguindo. Poxa, mas por que você está tentando fazer o registro? Passe esse registro para uma assessoria, para alguém especializado e tenha um foco no seu negócio, em crescer o seu negócio. E uma coisa que a gente valoriza muito aqui na A2 e que eu aconselho a todos os empreendedores, todo mundo que pensa em empreender ou que está empreendendo, que eu acredito que seja a maior chave aí para o sucesso também, tenha pessoas boas ao seu redor. Tenha bons colaboradores, tenha colaboradores que estejam junto com você, tenham colaboradores que você valorize-os, isso é extremamente importante, eu acho que isso não é essencial, porque é uma troca, né? É uma troca, não adianta você ter um ambiente hostil, você empreender, vou dando certo, mas ter um ambiente hostil, acho que isso não se perpetua ao longo do tempo. Então, tenha uma boa assessoria, tenha boas pessoas ao seu lado e valorize as assessorias que você tem, saiba reconhecer também o trabalho das assessorias que você tem e valorize as pessoas que estão com você no dia a dia, né? Sejam colaboradores, sejam terceiros, isso é de extrema importância, né? Trate-os com respeito, que você vai receber um tratamento ali da mesma forma enquanto empreendedor e sempre vai ter alguém apoiando, porque a vida do empreendedor, muitas vezes, ela é solitária. Quanto mais pessoas boas você tem do seu lado, mais ajuda, mais recursos, mais oportunidades você vai ter também. É isso, ficam as dicas aí para o empreendedor de um especialista, do Anderson Rodrigues, ele que é sócio da A2 Soluções e também é advogado. Anderson, quero aqui agradecer a sua participação conosco nesse bate-papo, nessa entrevista especial aqui no Canal Empreender. Eu que agradeço. Obrigado, Bruno. Obrigado a todos. E para você de casa, muito obrigado mais uma vez pela sua audiência, pela sua companhia e até a próxima entrevista especial aqui no Canal Empreender.